pessoal, vamos aqui a continuação da nossa aula tratando da parte introdutória da planilha, certo? Da planilha, do editor de planilha cálculo. Vamos lá, continuando aqui. Nós havíamos parado, deixa eu pegar aqui nossa caneta. Nós havíamos parado na parte dos operadores de referência e vamos dar continuidade, tá bom? A partir aqui do operador de, aliás, tratamos anteriormente do operador de comparação, vamos continuar agora do operador de referência, né? Certo? Continuando aqui, operador de referência. Os operadores de referência são aqueles utilizados para definir o intervalo de dados, certo? Entre uma fórmula, falta uma bem aqui, dados que uma fórmula deve utilizar, tá bom? Olha só, nós temos alguns operadores de referência e os mais utilizados quais são? É o ponto e vírgula, são os que nós mais vamos encontrar, e os dois pontos, tá bom? E faço sempre o uso dessa ideia de que o operador do ponto e vírgula, ele vai dar a ideia do i, certo? E o operador dois pontos, a ideia do até, tá bom? Quando você tem um intervalo de células, porque eu tenho um intervalozinho aqui, ó, vou fazer aqui rapidinho. Você tem aqui um intervalo, para ver aqui uma tabela rapidinho. Você tem aqui, deixa eu botar só 3 colunas, certo? Você tem aqui um intervalo, coluna A, coluna B e coluna C, certo? Linha 1, 2, 3 e 4. Deixa eu mudar agora aqui a cor para colocar a numeração. Deixa eu botar aqui um azul. Olha só. 1, 2 e 3, 4, 3 e 2, 3, 2 e 1. Quando você tem um intervalo, deixa eu colocar aqui em cima, olha só. Você tem uma soma, por exemplo, né? Aí você tem que definir a soma, você vai colocar A1, certo? A1, dois pontos, certo? Até C3. Você está querendo dizer que você vai ter que somar todo esse intervalo. Lembrando que os dois pontos remete ao quê? Ao até, tá bom? Então você tem que somar tudo, do A1 até o C3. Lembrando que quando você tem esse endereço aqui, ó, o primeiro referencial aqui, ó, essa aqui é onde vai começar a soma, a coluna e a linha, de onde vai começar a soma. Então você tem que partir da coluna A até a coluna C. E da linha 1 até a linha 2. Olha só, você vai somar tudo que envolve essas 3 colunas, certo? Envolve essas 3 colunas e que envolve essas 3 linhas aqui, ó. Tá certo? Olha só, começa bem aqui e termina aqui. Opa, termina aqui. Tá bom? Você vai ter que somar tudo que envolve essas 3 colunas nessas 3 linhas. Então você vai ter que somar todo esse intervalo aqui. Se porventura, ao invés dos dois pontos aqui nós tivéssemos um ponto e vírgula, certo? O único ponto e vírgula é um i, você tem que somar somente o valor que está no A1, certo? E no C3. No caso seria 1 e 1. Tá bom? Mas se for os dois pontos, tá bom? Você tem que somar todo o intervalo, certo? Você pode usar ainda, pessoal, olha só, o caractere do tio, tá bom? Com a mesma função do i. E nós temos aqui uma peculiaridade com relação ao calc, que é o ponto de interrogação, para você poder fazer uma interseção, tá bom? Interseção é essa, certo? Que é você fazer o quê? Você vai somar somente aqueles valores que são comuns entre os dois referenciados que estão acontecendo. Vamos supor que você tem aqui, ó, uma soma de valores, certo? Vamos supor aqui, soma, né? Deixa eu colocar aqui mais na frente, A1 até C3, certo? Aí nós vamos ter aqui sinalzinho de exclamação. Aí vamos lá,
B1, certo? B1 até C2. Isso aqui seria a soma, não coloquei aqui no começo, mas entender que a função utilizada aí é de soma. Você vai ter dois intervalos, do A1 ao C3, que é esse aqui que nós vimos anteriormente, e outro intervalo, do B1, que vai envolver aqui, ó, certo? Até o C2, que é isso aqui. Que é isso aqui, ó. Quando eu utilizo a interseção, aqui, ó, eu estou querendo dizer que é para fazer a soma, sempre relembrando que aqui a função é a soma, certo? Que eu vou somar não todos esses intervalos, mas apenas as células em comum. É aquela boa e velha história da teoria do conjunto, da teoria de conjuntos, tá bom? Mas não se preocupe, porque nós vamos ter nos vídeos de resolução uma questão envolvendo isso daí, que aí lá eu vou conseguir explicar melhor para vocês, tá bom? Até com um pouco mais de explicação gráfica, tá certo? Mas nós temos esses operadores aí, ditos como de referência, ok? Vamos avançar. Operador com o cifrão, que é o referenciamento, tá bom? Isso aqui é muito utilizado mesmo, para quando você vai fazer mudança de fórmula de um endereço para o outro. Você copia e cola um endereço em outro, tá bom? Vamos lá. É o símbolo utilizado para travar o referenciamento. Isso por quê? Porque quando você vai fazer a alteração, deixa eu voltar aqui no anterior. Você coloca uma fórmula aqui na B2, certo? Coloca essa fórmula e copia e cola, vamos supor, na D4, aquela fórmula, se ela não estiver travada com o uso do cifrão, tá bom? Ela vai se readaptar de acordo com a mudança que você fizer. Então temos que ficar atento a esses detalhes aí. Agora, se esse cifrão estiver sendo utilizado, tá bom? Antecedendo alguma parte do endereçamento, do referenciamento, seja da coluna, seja da linha, pode ser um ou outro, ou os dois, tá bom? Quando nós temos um ou outro, é um referenciamento relativo, e quando nós temos os dois travados, é um referenciamento, tá bom? Absoluto. Ou seja, não vai mudar independente do local onde você copie e cole, não vai mudar, certo? Ou seja, ele trava o referenciamento, ele trava aquele endereço, certo? Sempre antecedendo o elemento do endereço que deseja manter fixo. Os modos de referenciamento são formas de identificar o endereço de uma célula dentro de uma fórmula. Contudo, para fim de identificação, os três modos de endereçamento podem ser, a princípio, sem nenhuma diferença do resultado, se o diferenciamento apenas se diferenciando apenas na sintaxe, tá bom? Ou seja, vai ter diferença aí na parte sintática, certo? Porque se você usa o cifrão, tá bom? Você vai ter um travamento na sintaxe, certo? Aliás, você vai ter um acréscimo na sintaxe do endereçamento, tá bom? Lembrando que essa célula, se estiver no mesmo endereço, não importa, tanto faz se você está usando cifrão ou não. Se é o endereço original, não vai ter mudança, tá bom? Agora, se você começa a fazer mudança de endereço, aí você vai ter você pode ter uma diferença de resultados, aí a depender da sintaxe que você está utilizando, tá bom? Mas podem ser modificados quando aplicados os procedimentos de copiar e colar de uma célula, a depender da sintaxe. Mais uma vez, não se preocupa, o conceito pode ser um pouco confuso, mas lá na explicativa nós vamos ter um exemplo de uso de referenciamento relativo e absoluto. Aí lá a gente consegue compreender melhor, tá bom? Lá nos nossos vídeos de exercício aqui da nossa sequência de teoria também, viu? Não são os exercícios de banca, são exercícios simples, comuns, que eu coloquei aqui na sequência desses vídeos aqui, já iniciando no próximo, só para vocês terem noção de como é que funciona o estudo dessas fórmulas. Vamos lá, bora continuar. Operador com referenciamento relativo. Mas eu já até coloquei aqui, né? Então vamos aproveitar, vamos lá. Tanta coisa que eu até tinha esquecido que eu tinha colocado aqui logo na sequência, né? Referenciamento relativo. Nesse caso, não há nada que trave o endereçamento das células da fórmula, caso essa fórmula, esqueci o acento, seja copiada para um dos endereços. Olha só, pessoal, quando você tem um caso desse aqui, lembrando que essa fórmulazinha bem aqui, ó, soma B1 a C2, aqui, ó, só vai somar esse intervalo aqui, tá certo?
não tem nada travando, e lembrando que o que vai travar o que é? É o uso do cifrão antecedendo alguma parte do endereçamento, tá bom? Caso você selecione, copie esse endereço aqui, está copiando, não está recortando, está copiando, que está aqui, olha só, na B7, caso você copie e cole aqui, certo? Essa mesma forma, você copie e cole aqui, ó, na C8, o que é que vai acontecer? Tá bom? Esses endereços aqui vão ser atualizados. Eu vou colocar aqui na frente, tá bom? Endereço atualizado. Um endereço atualizado. Melhor, vai ficar aí. Deixa eu colocar mais em cima. Vou colocar aqui em cima. Um endereço atualizado. Se eu fizer esse movimento aqui, ó, olha só, estou descendo uma linha e movimentando uma casa à direita, tá bom? Eu copiei aqui e colei aqui. Eu copiei na B7 e colei na C8. Então, qual foi o movimento que eu fiz? Desci uma linha e movimentei uma casa à direita. Eu vou ter que fazer o mesmo procedimento para poder definir qual vai ser o novo intervalo. Olha só, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar essas duas linhas aqui, para poder nós entendermos. Inclusive, vou até mudar a cor do pincel. Vamos lá. Olha só, se aqui eu tinha um B1 e modifiquei, desci uma linha e movimentei uma casa, uma coluna, significa dizer que eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar aqui o B1, descer uma linha e movimentar uma coluna à direita. No caso agora, ao invés de B1, o que nós vamos ter aqui no primeiro referenciamento vai ser o que? C2, tá bom? Até, olha só, no C2, o mesmo procedimento, não está travado. Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que descer uma linha e movimentar uma coluna à direita, tá bom? Olha só, descer uma linha e movimentar uma coluna. O novo referenciamento vai ser o que? D3, tá bom? Olha só, D3. Então agora o endereço é o que? De C2 até D3. É esse aqui o endereço novo da ação, tá bom? Sempre que eu faço, olha só, sempre que eu faço a movimentação, tá bom? O copia e cola de algum endereço que não está travado com o uso do cifrão, ele vai se readaptar de acordo com o movimento que eu fiz. Se eu desci 3 linhas, então aqueles novos endereços tem que descer 3 linhas. Se eu movimentei 4 casas, aqueles novos endereços tem que movimentar 4 casas também, tá bom? O que foi que aconteceu aqui? Lembre-se que no original, olha só, era B1 até C2. Quando eu copiei e colei, movimentando uma linha abaixo e movimentando uma coluna direita, eu tive que fazer o mesmo procedimento. É como se eu estivesse fazendo o mesmo procedimento com todas as células desse referenciamento aqui, ó. Veja que eu desci uma linha e movimentei uma casa à direita com todas elas. Agora, o novo intervalo qual é? É de C2 até D3, tá bom? Isso aqui seria o referenciamento relativo. Vamos aqui ao absoluto, certo? No absoluto, vejo que agora, o que é que eu tenho? Ó? Eu tenho, olha só, o travamento aqui, ó, com o uso do cifrão antecedendo a coluna e a linha do primeiro endereço, tá bom? O que vai acontecer? Eu vou copiar e vou colar, aonde? No C8. Ó, eu vou descer uma linha e movimentar uma coluna. Qual vai ser o novo endereço? Vou botar aqui, ó. Qual vai ser o novo endereço de referenciamento? Se eu movimentei e eu tenho no referenciamento um travamento, em hipótese alguma, esse endereço aqui vai mudar. Então, isso é o quê? Ó, cifrão B, cifrão 1. Olha só, mesmo ficando aqui agora no C8, como eu tenho o cifrão nos dois, os dois vão permanecer a mesma coisa, não vai mudar. Agora, o C2 não está com cifrão, então ele pode mudar. Professor, e se tivesse também? Também não iria mudar, não importar aonde você colocasse, eles sempre iam ser o mesmo. Mas veja que, no caso do B1, ele está travado, no caso do C2 não, então o C2 vai alterar, vai ser adaptado do mesmo jeito que foi no exemplo anterior. Olha só, desci uma linha e movimentei uma coluna. Vou fazer o quê? Descer uma linha e movimentar uma coluna.
Qual vai ser o novo endereço? D3. Ó, B1 até D3. Então, o novo endereçamento que é do B1, olha só, pegando o B1 até o D3. Olha só, vejo que nesse caso aqui nós tivemos uma manutenção do primeiro. Por quê? Porque eu não mudei o primeiro referenciamento, tá certo? E como eu só mudei o segundo, certo, que é o C2, foi ampliando a área de referenciamento, tá bom? Ok? Vejo que se o C2, como eu já falei, tivesse também travado, nós não íamos ter mudança. Sempre, independente de você colasse, ia ser sempre a mesma coisa, tá bom? Agora, o B1 está travado, então não muda, tá certo? Ele não vai mudar esse endereço em hipótese alguma. Já o C2, como não está travado, dependendo de onde você colar aquela fórmula, ele vai ser adaptado, tá bom? Então vamos lá. Bora avançar. Um misto, pessoal. Veja que no misto, o que é que nós temos? Nós temos apenas o cifrão travando uma parte do endereçamento, que é o que? A coluna, certo? A coluna desse endereço aqui. A linha vai ser alterada. Olha só, então vamos ao mesmo exemplo. Desci uma linha, movimentei uma coluna. Bora colocar aqui em cima. Certo? O que é que eu tenho? Como eu copiei da B7 e colei na C8, o que é que nós vamos ter? A coluna vai mudar? Não, a coluna não muda. Por quê? Porque está travada. Lembrando que esse travamento pode ser tanto absoluto, quando você trava a coluna e a linha ao mesmo tempo, como pode ser misto, quando você trava ou só a coluna ou só a linha. Tá bom? Que no nosso caso aqui, ele travou só a coluna. Tá bom? Então, a coluna permanece a mesma, ó, não muda. Por mais que eu tenha movimentado uma coluna direita, ela não muda. Agora, a linha eu mudei, ó. Eu posso mudar, porque a linha está mista, ó, tá editável. E eu desci uma linha. Eu saí do B1 para o B2. Olha só, B2 até... E aqui o C2, que está totalmente livre, não tem nada sendo travado, também vai mudar, ó. Vai descer uma linha e movimentar uma coluna. Olha só, uma linha e uma coluna. Vai ficar o que? D3. Veja que aqui, ó, eu só desci uma linha. Saí do B1 para o B2. Por quê? Porque a minha linha estava livre. Já a minha coluna, eu não posso fazer essa movimentação aqui, ó, de coluna, que no caso iria para a coluna C. Não posso. Tá bom? Certo? Se pudesse, eu ia fazer o quê? Eu ia descer uma linha, então eu ia para a linha 2, movimentar a coluna. Eu ia para a coluna C. Mas não posso, tá bom? Ok? Então nós temos aqui esses três modelos de referenciamento: o livre, o absoluto e o relativo, tá bom? Vamos lá, bora avançar. Os três aqui: relativo, absoluto e misto. Vamos lá. A parte de mesclar e centralizar. O usuário ele pode transformar um conjunto de células, 2, 3, 4, contanto que elas sejam sequenciadas, não importa se é em coluna, não importa se é em linha ou coluna e linha, tá bom? No nosso exemplo aqui, ó, que eu sequenciei, eu peguei células sequenciadas em linha e coluna, olha só, 4 células, tá bom? E transformei em uma só. Ele pode fazer essa ação através da opção mesclar, através da ferramenta mesclar, tá bom? E toda vez que eu faço isso, vai aparecer para mim uma janela de questionamento. Deseja colocar os elementos das células mescladas em uma só, tá bom? Quando eu faço isso, olha só, veja que as 4 células que eu selecionei aqui, ó, todas 4 possuem conteúdo. Ó, na célula A1 tem B1, na célula A2 tem B2, na célula B1 tem B3, na célula B2 tem conteúdo B4, tá bom? Aí quando eu for selecionar e optar pela ferramenta mesclar, vai aparecer para mim: deseja manter o conteúdo das células? Se eu disser que sim, o que vai acontecer? Olha só, ele vai transformar essas 4 células em uma só e vai colocar o conteúdo das 4 em uma só. Se eu disser que não, ele vai transformar as 4 células em uma só e vai manter apenas o conteúdo da primeira, que ele considera como sendo principal, tá bom? Certo? Então, tem que ficar muito atento a esse detalhe aí e a essa informação. E detalhe, sempre que você mescla uma célula, o conteúdo dela vai ficar centralizado. Olha só, tá vendo aí, ó? Centralizado.
Não é porque aqui está centralizado que aqui também ficou, não. Aqui podia estar alinhado à direita, alinhado à esquerda, não importa. Independente do alinhamento original, quando você mescla uma célula, ela fica o quê? Centralizada, olha só. Ela fica centralizada. Tá bom? Fique muito atento a esse detalhe aí. Bora avançar. Alça de preenchimento. A alça de preenchimento, pessoal, é essa partezinha aqui, ó, que fica destacada quando você seleciona alguma célula. E você sempre vai ter aqui no cantinho, olha só, inferior direito, um destaquezinho maior, certo? Que é o local aonde você pode selecionar para poder arrastar ou fazer algumas outras seleções. Você pode fazer esse movimento tanto na horizontal, para a direita ou para a esquerda, assim como também na vertical, para baixo ou para cima, não importa. E isso é muito utilizado quando você deseja criar sequências, tá bom? Sequências numéricas, certo? Sequências de dias de semana, de nomenclaturas ou mesmo repetições. Olha esses detalhes aqui. Se você clicar com um número aqui, tá bom? E selecionar e colocar o cursor do mouse sobre essa areazinha aqui, ó, em destaque, no canto inferior direito. Clicar e arrastar, clicar, manter seguro e arrastar. Se você arrastar para baixo, vai criar uma sequência numérica crescente, tá bom? Se você arrastar para cima, vai criar uma sequência numérica decrescente, de forma negativa, tá bom? A depender do número que você está utilizando. Aqui eu usei como base se eu estiver trabalhando com o número 0, tá? Aqui, ó, número 0. Então, do 0, se você for retroceder, vai ser numeração negativa. Professor, se eu estivesse no 10, se eu estivesse no 10, ia retroceder também, mas decrescendo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até onde você fosse. E se passasse do 0, ia começar a aparecer números negativos. Tá bom? Pode ir também para a direita, que você vai ter números crescentes, ou à esquerda, que você vai ter números decrescentes. Mais uma vez, a minha base aqui foi o 0. Então, do 0 à esquerda são números já negativos. E mais uma vez, se você estivesse no 10 e puxasse para a esquerda, na horizontal, ia ser o quê? Ordem decrescente, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí é que iria iniciar a parte negativa. Também é possível fazer isso com questão de meses e dias da semana. Se você coloca aqui janeiro e arrasta, vai para ser fevereiro, março, abril, maio, junho e por aí vai, tá bom? Se você cria uma sequência, nesse caso aqui, ó, eu coloquei João e Céu, tá bom? Selecionei só os dois e arrastei, tá bom? Ele vai entender o que? Você quer criar uma sequência dessa configuração aí, João e Céu, João e Céu, João e Céu. Então, ele vai preenchendo as células sequenciadas nesse mesmo padrão aí, ok? Vamos lá. Certo? O mesmo acontece aqui, ó, na parte numérica, olha só. Eu coloquei 10 e 15, selecionei os dois e arrastei. Foi o que aconteceu? Criou-se uma sequência de diferença de 5 de um para o outro. Eu selecionei 10 e 15 e o sistema entendeu que eu queria criar uma sequência de 5 e 5. Então ficou 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tá bom? Ok? Vamos lá. E se eu fizer isso aqui, esse mesmo procedimento aqui, ó, que eu clico e arrasto, e vai criar uma progressão aritmética. Se eu fizer tudo isso aqui com o Ctrl, certo? Com o Ctrl selecionado também, ao invés de criar uma sequência, vai criar uma repetição. O mesmo vale para cá, não vai criar sequência, vai criar uma repetição. O mesmo vale para cá, não vai criar uma sequência, vai criar uma repetição. Tá bom? Bora avançar. As funções agora, pessoal, já tratando aqui, iniciando aqui a parte introdutória das funções. As funções, elas podem ser digitadas direto nas células, sem problema algum. Você pode colocar os caracteres de inserção, que nós já vimos anteriormente, e começar a digitar a função e a fórmula que você quer, tá bom? Ou você pode simplesmente selecionar a célula, como está aqui, ó, a A1 selecionada, tá vendo aí, ó? A1 selecionada, vir até aqui na linha de entrada, certo? E digitar a sua função e a sua fórmula aqui. Não necessariamente você em toda fórmula vai ter uma função. Você pode ter fórmulas sem nenhuma função. Quando você digita, por exemplo, e sinal de igual, tá bom? Olha só. Você pode ter aqui igual, certo? A 1 mais B1.
foi que você colocou aqui? Você criou uma fórmula sem usar a função. Por quê? Porque é uma fórmula simples. Agora, fórmulas mais complexas, aí você pode, e não só pode, como deve, utilizar funções. Funções essas que nós vamos já observar aqui. Mas só para destacar, e quando você vai inserir uma fórmula ou uma função dentro da sua planilha, você pode tanto digitar diretamente dentro da célula de inserção, de absorção, aliás, certo? Célula de absorção, aonde você vai colocar aquela fórmula e ela vai ter o resultado, ou você pode simplesmente selecionar a célula que você quer colocar como célula de absorção e digitar aqui na linha de entrada a fórmula e a função que você deseja utilizar, tá bom? Então você tem essas duas opções para poder digitar o conteúdo da célula de absorção, ou diretamente na célula ou na linha de entrada. E lembrando que sempre que você seleciona uma célula com algum resultado, se ela for uma célula de absorção, a princípio, só porque você clicou em cima dela e selecionou, não vai aparecer a fórmula já para você poder editar, não. Você clicou, vai ficar lá vendo o resultado dela, tá bom? E vai aparecer aqui na linha de entrada, certo? Todo o conteúdo da fórmula que você utilizou para chegar àquele resultado. Somente se você der um clique duplo em cima da célula de absorção é que vai abrir para você poder fazer uma edição, tá bom? E isso diretamente na célula. Agora, na hora que você clica, já aparece aqui na linha de entrada toda a sintaxe daquela fórmula, daquela função e daquela fórmula. E você, se quiser, pode editar diretamente na linha de entrada, tá bom? Não precisa você dar um duplo clique lá na célula para poder abrir a edição diretamente na célula, ok? Vamos lá? E só para fechar aqui, essa aqui é a lista, pessoal, de algumas das funções mais cobradas que nós temos atualmente nas bancas, tá bom? Função soma, função média, função med, função máximo, mínimo, maior, menor e modo, tá bom? E são essas as funções aqui que no próximo vídeo nós vamos trabalhar resolvendo alguns exemplos delas, de cada uma delas, para que você possa perceber como é que elas funcionam e também já ir exercitando aí para poder você conseguir se preparar cada vez melhor para a sua prova. Valeu, até o próximo vídeo.